Bom dia a todos os irmãos. Reunimos aqui para louvar e adorar a Deus, não é? Nosso Salvador, nosso Mestre, e é por isso que estamos aqui, a adorar e aprender mais de Deus. Vamos ficar de pé e vamos iniciar este tempo de louvor com o cântico Vem, é tempo para ou é hora de adoração.
aqueles que creem em Ti, Senhor, aqueles que Te têm como Senhor e Salvador das suas vidas. Te agradecemos, Senhor, que Tu cumpres com as Tuas promessas, nunca nos deixas sozinhos, Senhor, e Te louvamos, ó Pai, porque nos tens sustentado, porque tens manifestado a Tua misericórdia e a Tua bondade a cada dia, Senhor. Tu tens estado connosco em todos os momentos, quer sejam bons, quer sejam maus, sabemos que Tu estás connosco e nós nos alegramos porque não há maior alegria do que a da salvação. Amém. E independentemente das circunstâncias, Senhor, nós queremos estar alegres porque estamos salvos e resgatados em Ti, Senhor. Toda a honra e louvor sejam somente dados a Ti, Senhor. É o que Te pedimos e agradecemos e louvamos o nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos continuar na presença do nosso Deus e continuamos em adoração e aprendizagem também. Vamos ler a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 a 13. O texto já está plasmado ali no ecrã também e eu vou começar a ler. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, é apenas um versículo, mas aqui tem duas premissas. É, todos os quantos o receberam e que creem do seu nome. São estas duas premissas, é receber, é crer em Jesus. E somos feitos filhos de Deus. E é nessa função, nesse papel, é nesse espírito que estamos aqui reunidos como filhos de Deus, como uma família cristã, como filhos de Deus, não somos apenas criaturas. E vamos entoar a Deus um cântico que fala disso mesmo, a família de Deus. Recebi um novo coração do Pai. Vamos aproveitar também aqui para entregar o euro ao missionário. Eu esqueci-me no primeiro cântico. Os irmãos podem depositar para o fundo de expansão ao missionário. Se faz Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado.
ainda sentados, pedi aos irmãos para me acompanharem numa leitura bíblica em Apocalipse, no capítulo 4, versículos 8 a 11. E os 4 animais tinham, cada um per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se adiante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é o Senhor de receber toda a honra, glória e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. É grandioso ver esta visão de João, como é que ele viu os anjos a adorarem, como é que Deus estava a ser adorado no trono, e é isso que nós queremos fazer também, declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é majestade, e é a Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vamos ficar de pé e vamos cantar este cântico, Santo para sempre. Vamos aproveitar também para fazer levantamento das ofertas e dízimos. Os irmãos que estão, o irmão Rogério e o irmão Lourenço, quem está no nosso meio como visita não se sinta constrangido, é uma prática dos membros da igreja para sustento da obra do Senhor. Contudo, se o quiser fazer, sinta-se à vontade. Então, santo para sempre. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção.
Voltamos agora à palavra de Deus, mas ministrada pelo pastor. Alguém entrou pela porta lateral para o tempo de culto hoje? Alguém entrou pela porta principal? A maioria entramos pela porta principal. Quem veio ao culto só não veio à escola bíblica foi recebido com um sorriso. Só quem veio ao culto. Estavam ali uns jovenzinhos à porta. Foram recebidos com um sorriso. Onde é que vocês estão? Pois é, aquele sorriso é importante. Porquê? Nós temos alguma dificuldade em encontrar quem se disponibilize para o serviço da recepção. Não é ficar ali à porta e apenas sorrir, o que é muito bom, porque nós sermos recebidos com um sorriso quando entramos no salão de culto é muito melhor do que sermos recebidos com a cara fechada. É muito bom nós termos alguém que nos possa orientar em termos de lugar, mas será que isto é importante? Nós pensarmos que alguém nos diga onde nos devemos sentar, aqui ou ali, lá em cima ou cá em baixo? Isto é assim tão importante? Se nós estivermos habituados, se nós formos membros de igreja, dizemos, já venho há tantos anos que ter ou não ter é-me indiferente, mas é tão bom ter alguém que nos oriente. E quero convidar a que possamos abrir então as nossas Bíblias em Gálatas e vamos ler acerca deste introdutor que vamos chamar de professor. O professor. Gálatas, capítulo 3. E vamos ler os versículos 23 e 24. Gálatas, capítulo 3. Versículos 23 e 24 são aqueles textos, são os dois versículos que nós temos para começar a perceber que professor é este. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Este professor é o que nos abre a porta à justificação. Versículo 23 escreve Paulo que antes que a fé viesse, referindo-se a Jesus, antes que a fé se concretizasse ou se consumasse na presença de Jesus, na pessoa de Jesus, todos estavam debaixo da lei. Ou seja, todos aqueles rituais que estão inscritos na lei deveriam fazer as pessoas descobrir Deus. Deveriam conduzir as pessoas a confiar em Deus. O prazer de consagrar ou dedicar a sua vida ao Senhor seria manifesto nos holocaustos, nos sacrifícios, nos tempos de cultos, naqueles rituais. Mas diz que tudo isto apontava para a fé. E quer isto dizer, apontava para Jesus, aquela fé que se havia de manifestar, reforçando o que Jesus diz em Mateus no capítulo 5, versículo 17, quando ele próprio diz, não penseis, não cuideis que eu vim destruir ou invalidar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Ou seja, tudo o que a lei contém, tudo o que a lei apresenta, cumpre-se em Jesus. O significado, o propósito da lei está em Jesus. A noção do pecado, do arrependimento, da gratidão, do perdão, da confissão e até mesmo a chegada ao Pai cumpre-se plenamente
em Jesus. Por essa razão é que nós não temos mais sacrifícios. Por essa razão é que nós não temos mais um altar, não temos mais uma pessoa responsável por verificar se os animais estão de acordo com o prescrito, se é mesmo este ou aquele animal. Não temos mais a prática da circuncisão, não temos mais restrições alimentares. Não podes comer isto ou aquilo, ou és obrigado a comer isto ou aquilo. Nós não reservamos mais o sábado, entre outros, porque Jesus é o cumprimento de todas estas normas contidas na lei. Então, para que serve o Antigo Testamento? Só para ler? Só para estudar? Só para ter conhecimento bíblico? Só para depois fazer perguntas para saber, ver se estes sabem ou não? Mas entendemos que a lei, o Antigo Testamento, serve exatamente para conhecer a plenitude, a perfeição do sacrifício de Jesus. Perceber que aquilo que Deus ofereceu ao seu povo está acessível a todos os povos através de Jesus. E o versículo 24 utiliza aqui uma ilustração tremenda, de maneira que a lei nos serviu de tutor. Eu sei que alguma tradução, em vez de tutor, diz aio, para nos conduzir a Cristo. O aio, ou o tutor, conduz até Cristo, é o professor. Este instrutor, ou aio, existia nas famílias mais abastadas. E não era apenas o criado importante, era alguém muito bem capacitado, alguém muito instruído, alguém muito especial. Não podia ser qualquer um, tinha de ser alguém versado, por exemplo, se fosse nos dias de hoje, em português, em inglês, que é fundamental. Tinha de ser alguém capaz de ensinar, não os rudimentos da matemática, mas alguém que tivesse conhecimentos matemáticos. Nos dias de hoje teria também de ter conhecimento informático, tinha de ter um conhecimento tecnológico. Mas se nós avançarmos para a química ou para a física, mas nesta altura o aio também tinha a vertente física, ou seja, capacitava, instruía, ensinava os filhos destas famílias abastadas a arte da guerra. Introduzia-os à arte da guerra, à capacidade de manejar, escolher bem as armas, de manuseá-las bem, mas também de montar a cavalo, de arranjar estratégias para avançar ou para fugir. A geografia, a matemática, tudo isto era fundamental ser ensinado ao filho por este professor, por este aio, por este instrutor, para que quando a criança atingisse ali o final da adolescência, nós hoje chamamos a maioridade, fosse alguém autónomo. Então a lei deu-nos a conhecer a necessidade da fé. A lei deu-nos a conhecer a necessidade do arrependimento. A lei deu-nos a conhecer a necessidade do perdão. E a lei deu-nos a conhecer a necessidade da graça que se revelam em Jesus. E é por Jesus que nós somos justificados. E a lei apresenta-nos o justificador. Este aio do versículo 24 é o introdutor. Aquele que fica à porta. Aquele que com um sorriso nos diz: pode sentar-se aqui, tem um lugar ali, seja bem-vindo. Ali em cima ainda há lugar. A lei funciona assim, para nos introduzir a Jesus. A lei não nos salva. A lei não é capaz de nos perdoar. A lei não é capaz de nos justificar. A lei funciona como um introdutor, o recepcionista, porque a plenitude da justificação é Jesus. E porque podemos ler o versículo 25, também o versículo 26 e o versículo 27, perceber que há uma libertação. Versículo 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. É importante ler estes 3 versículos, porque os primeiros leitores sabiam que este aio, ou este tutor, só tinha autoridade sobre o filho até que este atingisse uma determinada idade. Temos aqui alguns alunos do 11º ano e fizeram exames. Sim, correu bem, Tiago. Estamos a orar por eles. Irmãos, leiam, por favor, no motivos de oração do boletim. Está lá a pedir para orarmos pelos estudantes que estão em exames. Os 12º também. Os universitários também. E nós sabemos que quando chega ao 11º ano, começa aquele ano crítico em que a opção tem de ser feita. Para que curso vou? O que é que eu vou fazer? E é nesta altura que o aio desaparece. Que o tutor desaparece.
Quando o jovem atinge uma certa idade, em que pode decidir o seu futuro, em que pode escolher, então aí o tutor desaparece. O pai, o patrão o pai do jovem e o patrão do aio têm a palavra final, porque o seu filho é autónomo, aquele pai pode dispensar o tutor. E versículo 25, o que é que nos diz? Depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor. Em Cristo, nós somos adultos. Em Jesus Cristo, nós somos autónomos. E não há necessidade de estar debaixo da autoridade de um tutor que cuidaria do tal filho como se fosse um servo. Mas, olhando para o texto, diz-nos, versículo 27, porque todos quanto fostes batizados, em Cristo já vos revestiste de Cristo. Versículo 26, porque todos sois filhos de Deus. Todos. Versículo 26, os irmãos podem olhar para o texto bíblico diante de vós, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não há o filho mais velho, não há o filho do meio, não há o filho mais novo, nem há o filho da vizinha do lado, não. Todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E é importante ter a nossa fé? Sim, mas a fé centrada na pessoa de Jesus. A autoridade sobre a vida do crente não é mais a lei, mas é o próprio Jesus. O versículo 26 recorda João 1,12, mas a todos, que estávamos a ler há pouco, os irmãos recordam-se, está até a ser projetado, mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, acreditam que Jesus é o Salvador, aos que acreditam, aos que o receberam, a estes foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E é pela fé, versículo 26, que nos tornamos filhos de Deus. Isto está confirmado, irmãos. 1 João no capítulo 3, versículo 2, 1 João capítulo 5, versículo 1. A fé em Jesus faz de nós integrantes, não visitantes, da família de Deus. Os irmãos gostam de receber visitas em vossa casa. É bom. Mas estas visitas não se tornam membros da família. Mas olhando para o versículo 26, pela fé nós somos parte integrante da família de Deus. Pela fé nós estamos livres do peso do pecado, do jugo da lei. Pela fé nós somos considerados justos. E é pela fé no nome de Jesus que estamos perdoados. É pela fé no nome de Jesus que estamos salvos do pecado. E há aqui uma exortação de Paulo, uma exortação à fé. A necessidade de colocar e de colocar exclusivamente. Não é só de colocar o foco, mas é de colocar exclusivamente o foco em Jesus. O versículo 27 elucida aqui. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, já vos revestiste de Cristo. A importância do batismo. Irmãos, o batismo não salva. O batismo não perdoa, não aperfeiçoa, não nos faz melhores pessoas do que éramos antes de sermos batizados. Mas é importante nós estarmos revestidos. De quem? Versículo 27. De Cristo. O batismo é um símbolo da morte para a velha natureza. Isto implica uma nova vida. A morte para a velha natureza não significa a morte física da pessoa, porque há esta identificação com Jesus, em que Jesus também morreu, mas não permaneceu morto, Ele vive, também nós saímos da água e agora vivemos revestidos de Cristo. Quer isto dizer que a maldição da lei já não exerce qualquer influência ou domínio sobre nós. Porquê? Porque pela fé em Jesus nós estamos livres para viver sem amarras proibitivas. Estamos certos de que os nossos atos não nos salvam. Os nossos atos não nos limpam, não nos purificam. Mas é este sacrifício de Jesus que nos garante a purificação. A certeza de que estaremos na presença do Pai não vem pelo cumprimento da lei, mas vem pela fé em Jesus. Quando digo a maldição da lei, nós temos muitas mesmo, proibições e obrigações na lei. Não podes isto, não podes aquilo, és obrigado a... E agora com Jesus nós estamos
livres de tudo isto. Das consequências da maldição da lei, porque Jesus limpou o nosso pecado. E versículo 27, é importante sermos batizados, darmos testemunho público da nossa fé em Jesus. Não para que todos vejam que somos membros desta família, não porque nós agora sejamos mais importantes, mas porque nós estamos a dizer, sem vergonha, a assumir que nós agora estamos revestidos de Cristo. A nossa mente, a nossa maneira de pensar, agora é igual a Jesus. Queremos que seja igual a Jesus. Pedimos ao Espírito Santo que a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, o nosso comportamento reflita a pessoa do Senhor Jesus. E então, versículos 25, 26 e 27. Vamos colocar a nossa fé exclusivamente em Jesus. Creia em Jesus, mas não creia apenas por crer. Creia que Ele perdoa os seus pecados. Acredita que Ele limpa tudo quanto existe de errado na tua vida. Mas versículos 28 e 29. Os irmãos querem acompanhar a leitura destes versículos. Versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O professor une. Quando Paulo ensina aqui nesta epístola às igrejas da Galácia que quem vive pela fé em Jesus não tem problema com a origem, não tem problemas com as etnias. Olhamos aqui para o versículo e diz-nos, não há judeu nem grego. O apóstolo Pedro, quando foi à casa de Cornélio, teve alguma relutância em entrar. Entre, não entre? Foi até acompanhado de um grupo de pessoas para que todos eles pudessem testemunhar o que é que ele tinha feito, o que é que ele tinha dito. E Pedro disse, vocês sabem que não é lícito, não é correto eu, um judeu, entrar em casa de um não-judeu. Mas Deus mostrou-me que não há puro nem impuro. E então aqui encontramos o texto bíblico a dizer, porque sois de Cristo, não há judeu nem grego. Não há origem que nos possa fazer melhor ou pior do que outro, superior ou inferior. Mas também o estatuto social, servo ou livre. Para os judeus, que se consideravam espiritualmente superiores, versículo 28, acabou esta superioridade. Para aqueles que eram livres, que até tinham escravos, no contexto do relacionamento espiritual, podiam se considerar superior aos outros. Versículo 28, também não há. O estatuto social não muda, não altera a nossa condição diante de Deus, ou de género, macho ou fêmea. A Igreja vive unida e não está aqui a procurar separar os daqui e os dali, os ricos com os pobres, os patrões dos empregados, os homens das mulheres, como se houvesse uma separação. Não. O Senhor Jesus, pela graça, une. Para quem gostava de estar separado ou de separar as pessoas pela sua origem, para quem gostava de catalogar a hierarquia na Igreja, primeiro vinham os judeus, depois os outros, os tais gregos. Isto tem de mudar. Esta compreensão tem de mudar. Isto não existe para quem vive pela fé. Nós somos um grupo de pessoas distintas. Afonso, Simão, estou a dar-vos já a resposta que vocês vão ter de dar daqui a pouco. Nós somos o corpo vivo de Cristo. Não somos um edifício. Somos pessoas tão distintas, mas pessoas que dependem umas das outras. Se nós preferirmos, complementam-se. Aquilo que o apóstolo Paulo depois vai ilustrar tanto à igreja em Roma como em Corinto, o corpo humano. Porque a igreja não é um conjunto de pessoas que se separam em grupos. Aqui só cabem os vizienses. Aqui só cabem os estudantes. E depois só cabem as mulheres. Aqui só cabem os homens. Aqui só cabem as mulheres até uma determinada idade. Aqui só cabem os homens até uma determinada idade. Depois aqui já não cabe. Já não podes vir. Não. Aqui só cabem os trabalhadores no ativo. Os estudantes, ou os desempregados, ou os reformados, não cabem. Não. O professor, Jesus, aquele que é a consumação da fé, não coloca barreiras humanas. Aquelas tipicamente estruturadas que nós gostamos de fazer e que nós habitualmente fazemos, pela necessidade de separar uns
dos outros. Mas em volta da fé em Jesus estamos unidos. E esta é a função do Espírito Santo. É de unir, não de separar, não de catalogar estes e aqueles. Mas tenha atenção, a igreja não é uma confusão de pessoas. Não é uma confusão de pessoas. Todos cabem na igreja. Sim, todos cabem na igreja. Mas quando vivem pela fé em Jesus, isto significa morrer para a velha natureza e permitir que o Espírito Santo mude tudo o que convém. Não o que me convém, mas o que convém ao Espírito Santo. Por isso eu repito, a igreja não é uma confusão de pessoas. Então, todos cabem, todos entram. Todos entram e todos precisam de ser transformados pelo Espírito Santo. Os herdeiros da promessa, e o texto fala aqui disto mesmo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Os herdeiros da promessa feita a Abraão não vivem mais no pecado. 1 João capítulo 5, versículo 18 diz-nos isto. Todo aquele que é nascido novo não vive pecando, ou seja, não vive mergulhado no pecado. Aquele que é nascido de novo não tem prazer em viver em pecado. Porquê? Porque sabe que isso é pecado. Sabe que isso desagrada a Deus. Quem é que ensinou isto? O tal Aio, o tutor, que agora deu lugar ao professor completo. Como está no versículo 27, estamos revestidos de Cristo, então significa que nós mudamos as nossas vidas. E esta promessa que está aqui a mencionar o versículo 29, foi feita a Abraão em Gênesis 12, versículos 2 e 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra, serás o pai de muitas nações, cumpre-se em Jesus e nos seus seguidores. Não tem a ver com a etnia. Então, eu nasci ali na zona do Médio Oriente, então eu sou descendente de Abraão. Então, eu posso ser parte do povo de Deus. Bem, eu nasci na Europa, eu nasci em África, eu nasci na América do Norte ou do Sul, eu vim lá do extremo Oriente, então eu não faço parte da família, não. Versículo 29. Os descendentes de Abraão são os que vivem pela fé em Jesus. E aqui só se pode fazer parte desta família pela graça. Estávamos a entoar um cântico, recebi um novo coração. Ajudem-me, somos corpo mal ligado. Um corpo para cada lado, um membro dali, um membro dacolá, um membro que não sabe do outro membro, um membro que não quer saber, não. Este cântico reflete a importância de nós não mentirmos, mas de nós assumirmos o compromisso. Eu preciso de ti. E é importante olhar para este texto e perceber que não tem a ver com a nossa condição social, a nossa família, a nossa idade ou qualquer outro critério. A lei não nos domina, a lei não nos limita, a lei não nos salva. E a justificação que temos é apenas pela fé em Jesus. E é assim que nós queremos viver. Por isso eu quero voltar a ler aqui o texto bíblico e desafiar, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Alguém quer aceitar Jesus? Alguém quer dizer, Jesus, ser tu o Senhor da minha vida? Alguém quer tomar a decisão por ser batizado? Olhar para o versículo 27 e perceber que eu estou revestido de Cristo e eu preciso de Jesus? Quero dar este testemunho de fé. Um testemunho que não fica abalado pela condição social, pela condição familiar, porque sou ou não sou desta família, posso ou não posso ser salvo. Em Jesus nós temos a certeza do perdão. E então, olhando para este texto bíblico, eu quero desafiar a que possamos fazer de Jesus o Senhor da nossa vida. Versículo 27. Temos esta certeza? Há um cântico que nós vamos entoar. Há um cântico que é muito importante que nós vamos entoar agora. E eu quero convidar o grupo de louvor que possa vir até aqui para nos dirigir neste cântico. É um cântico conhecido e os irmãos vão perceber o significado ou a importância de entoarmos este cântico à luz do texto bíblico que estamos a ler nesta manhã. Nós podemos dizer que somos
membros da mesma família, porque o nosso Salvador vive. E então nós, com alegria, vamos cantar e vamos também estimular uns aos outros a viver debaixo desta mesma fé no Senhor Jesus. Peço aos irmãos para ficarem de pé, se calhar louvamos com alegria, celebrar, porque Jesus vive, e celebrar esta confiança que temos. Seu filho ao mundo veio para salvar e perdoar. Morreu na cruz, ressuscitou. Há um sepulcro aberto para o provar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, porque eu sei que o futuro e a vida vale a pena, porque Ele vive. E quando enfim vier o dia e a derradeira hora chegar, então a morte será vencida e o meu Senhor enfim eu hei de contemplar, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, porque eu sei que o futuro e a vida vale a pena, porque Ele vive. Salvador, porque Tu vives. E queremos pedir-te, querido Espírito, que nesta manhã toques os nossos corações. Se algum de nós ainda não tem esta fé no Salvador, que Tu possas convencer. Se algum de nós hoje quer receber Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, que possas fazer essa obra, esse trabalho. Se alguém quer tomar a decisão de testemunhar publicamente a sua fé em Jesus através do batismo, sei Tu a trabalhar na vida desta pessoa. Obrigado, Jesus, porque Tu vives, estás sempre vivo. Damos toda a glória, toda a honra, porque só Tu mereces. Oramos agradecidos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos tenham a bondade de sentar e enquanto escutarmos o preslúdio, vamos ficar a sós com o nosso Deus, recordando a importância de termos Jesus na nossa vida.